porque as UBSs de Maringá devem ganhar novos médicos agora em janeiro. As unidades básicas de saúde vão ganhar 78 novos médicos. Ainda esse mês, os profissionais começam a atuar a partir do dia 20 de janeiro nas equipes de atenção primária à saúde e estratégia saúde da família. Cada unidade básica de saúde vai receber no mínimo 2 profissionais e dos 78 médicos, 20 já iniciaram os atendimentos em dezembro de 2022. É isso mesmo? Clóvis, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Bom dia aos nossos ouvintes. É isso mesmo. Na verdade, a gente começou, esse é um dos maiores programas voltados à atenção básica, executados exclusivamente por município no país, em função dos investimentos que nós estamos fazendo. Então, ainda lá na inauguração do Maringá Velho, da UBS Maringá Velho, vocês devem se lembrar, foram apresentados 20 médicos naquele evento. Esses 20 médicos são 3 para recompor equipes de saúde da família que estavam sem os médicos por conta de aposentadoria, por conta de pedido de exoneração. Então, 3 fizeram a recomposição e outros 17 vieram para compor as 17 novas equipes de saúde da família que foram autorizadas pelo Ministério da Saúde. Então, de equipes de saúde da família, nós pulamos de 82 para 99. Aí, agora, até o final desse mês, a gente vai colocar mais 68 médicos. Eu vinha falando isso já há algum tempo, só que os processos dentro do poder público, eles são demorados, a gente está finalizando. Então, são mais 68 médicos para as UBS. Por que 68? São 34 UBS, 2 médicos para cada UBS. Para quê? Para fazer o atendimento de porta. Então, continuam os médicos das equipes de saúde de família atendendo, indo visitar nas casas, o trabalho deles. E mais esses 2 que vão ficar dentro das unidades fazendo atendimento de porta. Por que isso? Porque a gente reparou que estamos tendo muita pressão nas UPAs de casos que são de pulseira verde, ou seja, aqueles casos que não são graves. Unidade de pronto atendimento, ela é feita para caso grave. Então, infarto, AVC, fraturas, essas coisas graves, risco à vida. Então, às vezes, 85% das pessoas que procuram a UPA, as duas, são de casos leves. Então, qual é a nossa estratégia? Vamos fortalecer a nossa UBS, dar musculatura para ela, para que as pessoas resolvam esses problemas fáceis nas UBSs e a gente deixa a UPA apenas para os casos graves. Então, essa é a nossa estratégia. E também a gente abriu o credenciamento agora para médicos de UPA e no hospital municipal, para plantonistas também, num investimento de que pode chegar até 24 milhões de reais no ano. E te perguntar justamente sobre isso agora, sobre essas novas contratações, né? Então, são 150 médicos plantonistas, é isso? Mais ou menos, depende, porque é por hora, né? Eles podem fazer de 60 a 240 horas mês. Então depende da quantidade de horas que vai pegar, aí vai dar a quantidade de médicos. Mas se for 60 horas, dá 150. Se for 240 horas, dá mais ou menos 70. Então, mas é dividido, né? Veja que quando eu assumi a Secretaria de Saúde, vai fazer um ano, mês que vem, nós tínhamos 177 médicos credenciados, né? Então a gente vai fazer a manutenção disso, aumentar um pouco se for necessário, mas a nossa meta é diminuir os atendimentos nas UPAs, migrando as pessoas que não têm problemas graves para as UBSs, e daí você não precisa ter tanto médico na UPA. Então você retira o investimento da UPA porque você equalizou o que é necessário e você investe pesado na UBS quando você faz a prevenção à saúde. A lógica é essa. Esses que a gente falou antes já vão para as UBSs agora em janeiro. Exato. E agora esses que estão sendo credenciados são plantonistas para UPA, né? UPA Zona Norte, UPA Zona Sul. Para o PAC Zona Norte também, né? PAC. E o Hospital Municipal. Sim. Vão ser distribuídos entre essa rede ali, que é algo mais especializado, como você disse, né? Para se eu preciso ali de um atendimento realmente de urgência, se é algo mais sério, esses são os profissionais que vão fazer esse atendimento, né? É importante falar para a população como é que funciona uma UPA, né? Nós atendemos todo mundo, seja se vier alguém de Altamira, do Pará para cá, para Maringá, ele vai ser atendido. Se ele passar a mão, ele é atendido na UPA, depois ele é referenciado para o município dele. É assim que o SUS funciona. Nós atendemos todo mundo. Entretanto, existe uma coisa chamada protocolo de Manchester, ou seja, você é atendido de acordo com a gravidade, que é uma coisa óbvia. Se você está ali com um risco iminente à vida, você vai ser atendido primeiro do que alguém que está com uma dor de cabeça, uma febre baixa, não é? Então, se você não está com gravidade na UPA, a tendência é que vai demorar para você ser atendido, porque os casos graves vão sendo atendidos primeiro. Se você não está com gravidade, você pode ser atendido na UBS. A única exceção a essa regra é, claro, quando a UBS está fechada, né? Que ela termina o funcionamento, aí você vai para a UPA ser atendido. Mas é a minoria dos casos, então, dessa vez.
Então a gente entende que essa estratégia que a gente está montando, e não para só em médico, às vezes as pessoas ficam falando, quero um médico, mas o sistema de saúde ele não é feito só de médico. Enfermeiro, técnico de enfermagem. Que também está com credenciamento aberto. Enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêuticos, fisioterapeutas. Então, qual que vai ser o segmento desse programa que eu citei logo no começo? Depois, após colocarmos os médicos, nós vamos já estamos fazendo credenciamento de enfermeiros e técnicos de enfermagem, e depois nós vamos fazer de psicólogo, porque a intenção é que enquanto a UBS estiver aberta, nós temos o psicólogo para fazer atendimento. Às vezes tem UBS que tem o psicólogo ou só no turno da manhã, ou só à tarde por conta das 6 horas, né? Então a gente vai fazer o credenciamento para psicólogo, para fisioterapeuta, para nutricionista, para assistente social. A gente vai rechear a UBS, vamos dar musculatura para a UBS para que ela faça a prevenção, a gente diminua a pressão na UPA e realmente cuide da saúde da população perto da casa da pessoa. Já tem data para essas contratações serem efetivadas pelo credenciamento? A gente deve lançar, porque todos os credenciamentos eu tenho que fazer estudo de impacto financeiro, porque tem um custo, né? A gente deve lançar esses novos credenciamentos ainda no primeiro semestre desse ano. Legal. Clóvis, para a gente encerrar, né? A gente está no início do ano, um ano cheio de desafios também na saúde. Durante o ano que passou, algumas questões relacionadas à saúde vieram à tona, né? E algumas reclamações. E acredito que uma das maiores delas seja relacionada à fila de especialidades, né? As consultas com especialistas, alguns tratamentos específicos. Como é que está hoje essa fila aqui em Maringá? Né? Quais são ainda as especialidades que demandam uma espera maior? E o que está sendo feito para solucionar essa questão também, né? As filas, a fila, ela nunca acaba, né? Porque ela se retroalimenta. Por exemplo, agora que eu vou colocar mais 2 médicos em cada UBS, isso vai ter como consequência, eu vou ter um maior número de pedidos de exames com especialistas e de pedidos de exames médicos, né? Que é uma situação que a gente vai resolvendo ao longo do tempo, a gente não consegue mensurar, mas a gente vai resolvendo. No ano passado, o que nós fizemos? Foi uma consequência da pandemia, ficou praticamente 2 anos sem você fazer cirurgias, consultas e exames eletivos, e depois, agora começou tudo de novo. No ano passado, esse número, ele se integrou a uma fila que normalmente já acontece. O município de Maringá faz cerca de 26 mil procedimentos ao mês, é bastante coisa, né? E mesmo assim, a gente ainda tem uma fila a ser vencida. O que nós fizemos? A gente optou pela estratégia de fazer contratação pelo CISAMUSEP, que é o nosso consórcio aqui da região de saúde, que ele tem que ser fortalecido. Ele auxilia principalmente os municípios da região que tem muito mais dificuldade em contratação de exames e até de profissionais, né? Então a gente contratou o CISAMUSEP para usar os especialistas contratados pelo CISAMUSEP para a gente ir zerando essa fila. Entretanto, qual é a dificuldade que as pessoas precisam entender? Existe uma coisa chamada a capacidade de atendimento, né? A capacidade instalada. Se eu tenho 10 médicos, por exemplo, na cidade para fazer consultas de neurologia, eles conseguem atender 5 pessoas por dia contratadas por mim, fora os outros contratos que eles têm. Ou seja, quando a pandemia afetou o sistema de saúde, não afetou só o sistema de saúde público, afetou o particular também. O particular também tem suas filas, o privado, que são nossos parceiros, de quem a gente contrata serviço. Por exemplo, o Santa Rita é um grande parceiro SUS nosso. Ele também tem lá as filas deles, né? O Bom Samaritano, o Memorial, todos esses, Santa Casa, por exemplo, eles também têm o plano de saúde deles, eles também não puderam fazer. Então, a capacidade instalada diminui por conta dos compromissos que eles também têm. Então, a gente vai contratando, na medida do possível, a gente está priorizando criança. Veja, a gente já zerou a fila de neurologia infantil. Essa está zerada. Que era algo bastante preocupante. Tinha um número, né, bastante alto. Exato. Essa a gente zerou. A gente fez a contratação e zerou rapidinho. Depende, claro, da possibilidade de você ter todos aqueles atendimentos previstos pelos médicos. Depende também da disponibilidade de você ter as contratações, né? Existem determinadas especialidades médicas que são muito difíceis de você ter contratação. Um exemplo é a nefrologia, por exemplo. É bem difícil você ter contratação. Mas, de qualquer forma, a gente está se movendo. Esse ano nós vamos investir mais recursos para compra de contratação. A gente fala compra lá no meio da saúde, mas para contratação de mais especialistas pelo CISAMUSEP. E neste credenciamento que a gente fez tem uma inovação, tem várias, né? Uma é que antes, é claro, todas as pessoas têm que marcar o seu horário, como se diz, né? Bater o ponto.
Isso está previsto agora nos nossos credenciamentos, está previsto no termo de referência e no próprio contrato. Todo mundo que entra como credenciado na prefeitura, registro do ponto biométrico. A segunda coisa, em relação aos médicos. Se o médico ele tem uma especialidade, normalmente a maioria tem, é difícil um médico que é só clínico geral, né? Ele é um nefro, ele é um ortopedista. Se ele tem algum tipo de especialidade, ele pode ser chamado pelo município para atuar dentro da sua especialidade também para ajudar a gente a reduzir as filas. É claro que em UPA e no Hospital Municipal isso é um pouco mais complicado, mas, por exemplo, esses médicos da UBS vão ajudar muito nisso, né? Então isso está previsto. E a outra coisa é que não se permite mais que servidores do município sejam credenciados, por conta da dificuldade de você fazer o controle dos horários. Então, se ele é servidor do município, ele não pode atuar como credenciado, e se ele for servidor de outro município, aqui da região, ele até pode, mas ele vai ter que informar quais são os horários de trabalho dele no município de origem, justamente para não ter problema. Então, a gente deu uma boa inovada nos nossos termos de credenciamento, de forma que eles sejam transparentes, de forma que eles atendam a população da maneira que tem que atender. A gente está, assim, bastante otimista com este ano, né? Apesar de tudo que vem acontecendo. Eu quero aproveitar o espaço de vocês. A pandemia não acabou, a gente está tendo aí, vendo o que está acontecendo na China, o que aconteceu na China. É engraçado, é que lá as informações são complicadas, né? Mas eu imaginava que tinha bastante gente vacinada na China, e não. O que aconteceu? Eles abriram mão de todas aquelas regras de distanciamento, de higiene e tal. O que aconteceu? Sem ter a devida cobertura vacinal, agora o vírus está causando uma tragédia lá, infelizmente, para o povo chinês. Nós temos que aprender com essas coisas. Então, a prefeitura está aqui no terminal intermodal, fazendo um mutirão das 8 da manhã às 7 da noite toda esta semana. E vamos continuar semana que vem. Para quê? Para a gente imunizar a população de formas que que não aconteça aqui o que está acontecendo lá fora, né? Então eu peço o espaço aqui para vocês para fazer esse apelo para as pessoas. A gente está vacinando ali. Outra preocupação que a gente vai ter esse ano. A gente analisa os dados do hemisfério norte porque a pandemia começou lá, então você mais ou menos sabe o que vai acontecer por aqui. A gente aprendeu bastante com essa pandemia, a gente tem que usar esse aprendizado a nosso favor. A gente tem que usar isso para tentar conter as coisas. Então veja, a pandemia ela se apresenta em ondas. Nós estamos vivendo uma outra onda agora. Eu imaginei que ela estava atingindo o platô. Entretanto, nós tivemos as festas, que é a mais concentração de pessoas, distribuição pelo país. Então a tendência é que dê uma aumentada. Mas mesmo com os números que nós temos hoje, os agravos são bem menores. Então isso prova que a vacina é eficaz, é eficiente, né? Então não se discute mais isso. O que se discute agora, por favor, vacina no braço é o que protege, é um ato de amor por você e pelos outros. É isso, a gente sempre reforça aqui no Jornal da Mix, se você está com vacina faltando, passa no terminal, já aproveita, você já está aqui no centro mesmo e deixa aí sua carteirinha de vacinação em dia para você ficar protegido e proteger os outros à sua volta também. Clóvis, muito obrigada pela sua participação, nosso secretário de Saúde, falando ao vivo com a gente aqui no Jornal da Mix. Nós estamos indo para um break, mas voltamos rapidinho com mais.